Fala, seus pessoal, tudo bem? No episódio de hoje eu pensei em trazer um caso que está fazendo aniversário essa semana, fez aniversário ontem. E é um dos casos mais interessantes da nossa ufologia, referentes à mutilação de gado, mutilação animal. E o caso em questão, foi o primeiro caso que teve grande repercussão nacional nos Estados Unidos na época, e ele aconteceu no ano de 1965, o caso Snippy. Bora lá conhecer então. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Sete de setembro do ano de 1965 nos Estados Unidos, uma pequena fazenda no Vale de São Luís, Colorado. O que parecia apenas um dia comum se transformaria em um dos mais impressionantes e sombrios casos da história da ufologia. O mistério da égua Snippy. A história até hoje intriga cientistas, fazendeiros e investigadores do fenômeno OVNI. Naquela manhã, a jovem égua de 3 anos da raça Palusa não voltou do pasto conforme o costume. Os donos Neely Lewis e Harry King estranharam a sua ausência, procuraram em vão, até que 2 dias depois encontraram o animal. Snippy estava morta, numa clareira a menos de 1 quilômetro da fazenda. Mas a cena era aterrorizante. Do pescoço para cima não tinha carne, apenas o osso, somente a ossada extremamente limpa, branca, como se alguma coisa tivesse tirado o couro do animal, os músculos, toda aquela carne com uma precisão cirúrgica. Não havia um pingo de sangue, não havia nenhum rastro e não havia sinal de luta. Os detalhes do corpo do animal, os ossos estavam tão limpos e brilhantes como se eles tivessem sido branqueados. Uma substância escura, parecendo com alcatrão, estava no chão, embaixo do animal, na área onde estava o crânio e o pescoço. A carne restante tinha uma coloração rosada, como se tivesse sido acabado de ser cortada. Tinha uma vividez naquela carne ali, como se tivesse uma carne fresca, digamos assim. E o mais assustador é que dias depois perceberam que o coração e o cérebro haviam desaparecido. Um dos fatos mais interessantes que foram notados também é que, apesar de que o animal foi encontrado, alguns dias depois de ter sumido, não havia decomposição. E não havia aquele cheiro de morte, cheiro de carne entrando em estado de putrefação, gases saindo do corpo do animal, a carne começando a apodrecer ali. E outra característica das mutilações animais também foi identificada nesse caso, é que os animais carniceiros da região, nenhum deles ousava se aproximar. Então não tinha larvas, não tinha urubus, não tinha coiotes, lobos, outros predadores que comem carniça e outros animais mortos. Nenhum chegava próximo do corpo ali. O corpo, do jeito que estava, ficou. Uma coisa interessante que foi identificada na região também é que na área nenhuma pegada humana foi encontrada e nenhum rastro também. Só que a algumas centenas de metros do local havia um círculo perfeito na grama, com marcas de penetração no solo. Eram 6 pontos idênticos e simétricos, marca semelhante deixada como se fosse trem de pouso, de outros avistamentos também. Uma característica interessante é que um dos investigadores que estavam acompanhando o caso, ele tinha um detector Geiger e ele acusou radiação no local. A Nelly e Harry, os donos da égua, eles encostaram no cadáver ali e tal. A Nelly, ela segurou a crina do animal e sentiu imediatamente uma queimação nas mãos. E quem tinha o contador Geiger era um guarda florestal, o nome dele era Duane Martin, e ele utilizou o contator Geiger nas mãos ali da Nelly, a Nelly que tocou na crina do animal e a mão dela estava acusando que tinha radiação acima da radiação normal. Tanto na carcaça, quanto nas mãos dela, quanto nas botas dos fazendeiros, que eles andaram ali ao redor do animal. Naquela mesma noite de 7 de setembro, a mãe de Harry, a Agnes King, observou uma coisa em comum.
um objeto voador luminoso sobrevoando a fazenda em baixa altitude. E, segundo relatos, ela não foi a única testemunha da região. Anos depois, um patologista de Denver que realizou a autópsia quebrou o silêncio. Na época, ele se manteve anônimo por medo de arruinar sua carreira, mas seu depoimento era perturbador. Quando vi a égua, notei um corte limpo, cauterizado, como se fosse feito a laser. Mas em 1965 não existia essa tecnologia ainda. O mais assombroso era a ausência total de sangue. Diversos órgãos foram retirados com precisão cirúrgica, sem nenhuma gota derramada. Eu já havia feito de centenas de autópsias, mas aquilo não era humano. O caso Snip, ele permanece sem uma explicação plausível. Semanas após a morte, o cadáver ainda não apresentava sinais de decomposição. Por 2 anos, nada cresceu no local onde o corpo foi encontrado, que é mais uma chancela, né? Mais uma comprovação aí de ação radioativa, né? Em casos ufológicos, né? Muito comum também, onde é identificado a presença de radiação, ou tem uma alteração nas plantas que crescem naquela região, ou fica, dependendo da frequência, né? Da quantidade, fica um bom tempo sem crescer nada ali na região. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham que aconteceu com a Snip, né? Realmente foi um caso ufológico? Foi um caso de algum predador? Foi alguma coisa multidimensional que aconteceu com ela? O que vocês acham que aconteceu essa simples fazenda lá do Colorado no ano de 1965? Seria fruto de alguma tecnologia secreta que tinha sido testada? Depois de 60 anos, a pergunta ainda continua. O que aconteceu com a égua Snip?